Oi, gente, tudo bem? Resolvi abrir aqui essa live, agora são 5h42 da manhã e eu decidi fazer aqui uma espécie de desafio de provérbios. Eu quero ler provérbios pelo menos uma vez por dia, por 31 dias, então vai ser provérbios em 31 dias. O que eu faço normalmente de manhã é fazer esse momento de leitura, de oração, então eu decidi fazer agora aqui e deixar registrado aqui pra gente também meditar um pouquinho nesse livro de Provérbios, que é um dos livros que eu mais gosto, assim, da Bíblia, devido ao conteúdo ser um conteúdo do dia a dia, de sabedoria. Então, todo esse tema de sabedoria milenar me interessa bastante. Mas vamos lá, que eu não tenho muito tempo. Então, Provérbios capítulo 1, a ideia é eu ler aqui e em algum momento eu posso fazer um comentário e tudo mais. E no final eu vou fazer minha oração, como eu sempre faço, tá bom? Então, bora lá. Provérbios capítulo 1, se você estiver lendo, estiver com a sua Bíblia próximo, pega aí. Se você estiver assistindo esse vídeo depois, também pega a sua Bíblia. E vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Olha que interessante. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai à minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste as minhas repreensões, a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Isso é a sabedoria falando, né? Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse aqui é o primeiro capítulo de Provérbios e nesse momento a sabedoria está aqui se apresentando, né? Eu acho engraçado, interessante que ela fala assim, grita a sabedoria nas praças, levantai dos muros e ela clama, né? A entrada das portas. Então, a ideia que dá aqui é que a sabedoria está disponível para quem quiser. Não é uma coisa
exclusiva, não é uma coisa para poucos. Desde que se queira obter a sabedoria, ela está disponível, ela grita nas ruas, né? Ela grita nas praças, é no cotidiano, é no dia a dia, é disponível para todo mundo, mas nem todo mundo quer, e ela já coloca aqui. Até quando honestos amarei a necessidade, escarnecedores e loucos aborrecereis o conhecimento? Ela fala, se para aquele que desprezar a sabedoria, ele vai ter o fruto desse desprezo, né? E o terror vai vir sobre essas pessoas. Então, nesse primeiro capítulo, né, de Salomão, ele já começa aqui falando a importância de se obter a sabedoria. O porquê, né? Então, para dar aos simples prudência, aos jovens o conhecimento, o bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, para entender os provérbios, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, aqui ele já está mostrando o porquê a sabedoria ela é tão importante, né? E aqui a sabedoria, a sabedoria ela é diferente do conhecimento, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa ela pode ter um alto nível de conhecimento e não ser uma pessoa sábia. Então, a sabedoria está muito atrelada a você temer a Deus, e ela é algo que é vinda do próprio Senhor, né? A Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, não é algo que você aprende na academia, você não aprende nos livros, você realmente aprende através de uma revelação divina. A sabedoria, ela é algo divino, é tanto que o versículo 7 fala, o temor do Senhor é o princípio do saber, ou seja, aquele que não teme a Deus, ele não vai ter sabedoria, ele pode ter conhecimento, ele pode ter inteligência, ele pode ter entendimento em determinada área, alguma coisa assim. No entanto, a sabedoria verdadeira, ela vem do Senhor, né? E o que é a sabedoria? A sabedoria, ela é essa revelação, esse discernimento de você fazer boas escolhas. Sabe aquela pessoa que ela pode ser até uma pessoa simples, mas quando ela fala de um jeito que ela sabe entrar na conversa, sabe sair, sabe tratar, sabe se afastar quando precisa se afastar. Ela tem como se fosse um radar, assim, que vai mostrando para ela que caminho ela deve seguir. Então, o sábio é essa pessoa, é aquela pessoa que tem a palavra certa na hora certa. Ela sabe se portar a depender da situação. Então, diferente da pessoa que é nécia, né? Aquela pessoa que é desagradável, que fala fora de hora, fala da pior forma possível, causa assim vários estragos por onde passa, sabe ou não? Ele deixa sempre uma boa impressão, ele deixa sempre uma coisa boa, né, no ambiente. Então, a sabedoria é uma coisa que eu peço todos os dias a Deus, porque eu sei que eu preciso de sabedoria, né? Todo ser humano, ele é tolo em certa medida, né? Então, tem áreas na nossa vida que a gente sabe que precisa melhorar. E eu sei que tem áreas que eu tenho ainda um nível de tolice. Então, eu peço sabedoria todos os dias. É uma coisa assim, tá nas minhas orações todos os dias. Senhor, me dá sabedoria. Porque tem situação que, se você for pelo seu próprio instinto, vai ser um desastre, gente. Vai ser um desastre. Então, é importante a gente sempre estar pedindo sabedoria. E como é bíblico, né? A Bíblia diz, quem tiver falta de sabedoria, peça que Deus dá. Então, eu peço mesmo. E peço sabedoria para todas as áreas, né? No meu trabalho, nas minhas decisões aqui na minha casa, nos meus relacionamentos, na forma como eu cuido do meu corpo, da minha mente, nos meus estudos. Então, é um caminho muito importante. E se todo mundo bem soubesse os benefícios, né, de um viver sábio, porque a gente vai ainda seguir aí a gente está no capítulo 1 ainda, tem muita coisa, muito ouro aqui dentro desse livro. A gente vai ver que tem muita coisa, que a sabedoria, ela é a melhor coisa, é a coisa principal. Até tem um versículo que fala, a sabedoria é a coisa principal, e de fato ela é. Em um mundo que a gente vive assim, tão cheio de informação e tão cheio de males mesmo, então a sabedoria é o que vai nos orientar enquanto a gente estiver aqui na Terra, tá bom? Então, já tá acabando meu tempo, eu não posso ficar, eu tenho que ficar até mais ou menos 5h55, eu tenho que sair para trabalhar, mas o desafio deu start, então veio esse insight de todo dia ler um capítulo de Provérbios, e eu te convido a ler comigo esse livro, que é rico em sabedoria, rico em conhecimento. Não tem como você ler esse livro e não aprender. Gente, eu já li esse livro várias vezes, porque eu leio a Bíblia desde a minha adolescência, e Provérbios
É um dos meus livros favoritos, eu já li não sei quantas vezes, mas toda vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova. É incrível, incrível. E assim, é uma fonte inesgotável realmente de conhecimento. Então, fica aí o desafio, leia comigo todos os dias, um capítulo por dia. Vai ter um momento que vai ser em outro horário, mas eu quero fazer normalmente esse horário de 5h30 da manhã, que é o horário que eu consigo entrar aqui rapidinho, tá bom? Então, bora lá. A ideia é, eu vou ler o capítulo e vou fazer minha oração, porque é o meu devocional, tá? É o que eu faço todos os dias. Então, eu vou fazer isso aqui com vocês também, tá bom? Então, quem quiser orar comigo, bora lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por este dia, por ter começado, Senhor, esse projeto de estar lendo aqui nas minhas redes sociais o que eu já faço no secreto. E eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, sabedoria para a minha vida, sabedoria para as minhas decisões, sabedoria em tudo que eu falar, em tudo que eu fizer, e sabedoria também para quem está assistindo esse vídeo. Todos nós somos carentes de sabedoria. Em alguma medida somos tolos, somos nécios. E falamos coisas fora de hora, pensamos de forma errada, agimos de forma errada. Mas eu te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor nos conceda a sabedoria que vem do alto. Sabedoria para saber discernir o que é o certo, o que é o errado, a melhor resposta, a melhor decisão, a melhor postura, o melhor proceder. E nessa manhã que cada um que está aqui, e alguns vão assistir em outro momento, precisam tomar decisões importantes ou decisões cotidianas, triviais, mas mesmo assim a gente precisa de sabedoria. E eu te peço que nessa jornada o Senhor nos capacite e nos conceda um pouco mais de sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de ti, Pai. Eu te agradeço por este dia, te peço, nos conduz, nos guarda, nos protege e obrigada pela noite de paz e pelo dia que temos pela frente. Em nome de Jesus, amém. Beijo, gente. Tchau, tchau.